ampliar, né, o espaço urbano sem deixar que isso afete o meio ambiente é um dos principais objetivos, né, de Criciúma para os próximos anos. E um estudo sobre a proximidade máxima que as novas construções podem ter, dar margens, né, dar muito mais margens do rio que corta a cidade. É um primeiro passo para a garantia do crescimento harmonioso também com a natureza. Isso é fundamental. Vamos ver a matéria. Espremido pela maior cidade do sul do estado, o rio que deu nome a Criciúma corre em meio a prédios e casas. Em alguns trechos, por baixo de ruas e construções. Há uma situação já existente no município, desde a fundação do município, que foi a ocupação das margens do rio. Ou seja, a cidade, muitas vezes, ela deu as costas para o rio. Tamanha proximidade com tanta gente expõe o rio Criciúma a todo tipo de risco. Muitas vezes, vira depósito de lixo. Mas ele já serviu para abastecimento da população, ele já serviu para a pesca da população, né? Existem alguns historiadores aí que descrevem o rio Criciúma como uma fonte de peixes, né, para a população. Porém, o crescimento urbano, né, digamos desordenado, trouxe alguns problemas para o município que agora é necessário se investir nisso para tentar recuperar a qualidade da água dele novamente. A natureza e o verde em torno de tudo contrastam e muito com o cenário padrão que se tem ao longo do rio na área central da cidade. Mas este é o início dele. Recomeçar o projeto urbano de Criciúma do zero é impossível, mas ainda tem como planejar a expansão do município, levando em consideração o futuro do seu rio. A isso se propõe o diagnóstico elaborado pela Unesc, que vai definir a que distância novas construções podem ficar do rio Criciúma. Um estudo para garantir a segurança das margens e da população. Quando tu constrói um imóvel com vigas ou com qualquer tipo de fixação, esse imóvel ele vai deixar o solo um pouco estável. Se tu construir a 5 metros do rio, esse solo ele decai para dentro do leito do rio. E quando o solo entra para dentro do leito do rio, ele aumenta a margem e a chance de enchentes. Esse estudo a gente vai avaliar, né, a situação atual, a condição do rio, as condições de risco, as áreas de interesse público, né, que o município também já nos passou algumas, né, as áreas de preservação ambiental, né, as APAs, né, principalmente nas nascentes do rio, e também as áreas que têm algum conflito, né, que precisam de uma regularização fundiária, que precisam ser regularizadas para também o morador ter direito a uma matrícula do seu imóvel. Uma lei federal determina de maneira ampla que construções precisam manter uma distância mínima de 30 metros dos leitos dos rios. Mas há tantas peculiaridades relacionadas ao Criciúma que cada trecho dele tem que ser avaliado. Aqui no centro de Criciúma nós temos o rio Criciúma, que partes dele é totalmente canalizado e tamponado. Ele também é totalmente fechado, com construções bem próximas ao rio e algumas até em cima do rio. Então, nesses casos, não tem mais área, mata ciliar a ser preservada. Então, nesses casos, de fato, a metragem a ser obedecida não é mais o 30, e sim uma metragem inferior. Não se pode ir muito ao extremo, né? Nós não vivemos numa floresta, mas nós vivemos numa cidade. Então, a gente tem que verificar os dois lados desse aspecto, né? E possibilitar que as pessoas possam edificar as suas construções, mas também preservando alguma área, se for necessário, para o desenvolvimento da natureza e mesmo para o verde. Atualmente, o rio Criciúma tem como principal função a drenagem urbana. É pouco provável que volte a servir de ponto para pesca, por exemplo, mas tem chances reais de voltar a ter águas muito mais límpidas, como aquelas mais próximas da nascente. Vamos detectar as áreas onde estão mais degradadas e mais contaminadas, quais são os fatos geradores dessa contaminação, propor medidas de recuperação do rio e, de fato, verificar onde o rio mais está preservado, onde as áreas de preservação permanente ainda se mantêm, para que essas áreas possam continuar sendo mantidas, para que o rio possa ser recuperado.